Audiobook Livro Irmãos de Fé. Ministério Unção e Legado. Editora Reformadação. Autores Irmão Rui e Max Salgado. Dedicatória. Esta primeira obra, gostaria de dedicar a um grande amigo, cooperador do Evangelho e filho na fé. Um companheiro de ministério, Rui, um homem segundo o coração de Deus. Primeiro um filho na fé, depois um cooperador, hoje um amigo e irmão em Cristo. Que Deus te abençoe e um muito obrigado em nome de todos os que receberam a benção de Deus através de sua vida. Agradecimentos. Gostaria de agradecer primeiramente ao Deus Pai, razão de tudo. Ao Deus Filho Jesus Cristo o Salvador, e ao meu melhor amigo, a pessoa do Espírito Santo, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Gostaria de agradecer a Deus pela minha família. Meu filho Beni Gabriel, ao meu pai José Moreira e minha mãe, Teresa, minha irmãs Lígia, Josi e Nena, amo vocês. Capítulo 01. O plano soberano de Deus. Eu acredito que nossa história já está traçada por Deus, a cada dia que ando mais e mais na presença do Altíssimo fico convicto disso. Ele traçou um plano na eternidade, amados. Ele escreveu a sua história, ele irá cumprir os planos e projetos que prometeu. Esta história de fé ao lado de homens e mulheres santas, hoje sou mais forte por ter a honra de ter andado com homens e mulheres de Deus, tomadas e possuídas pela graça do Senhor. O plano começa, não quando um homem o aceita como seu Senhor e Salvador. O plano começa não quando dizemos sim a Deus, não quando entramos em um templo, mas começa em Deus, no mundo espiritual, na eternidade, no coração do Pai. Uma vida de fé e labor ao lado da pessoa eterna do Espírito Santo, aquele que é um com Deus e com o Filho Jesus Cristo. Deus escolhe um povo para si mesmo. Deus escolhe uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo, um povo santo, separado na eternidade para as bodas do Cordeiro. Deus traça um plano quando nós ainda não existíamos, mas Ele vendo as iras, Ele enxergando as gerações futuras escolhe homens e mulheres para serem feitos filhos de Deus, seres que não são carnais mas espirituais. Um plano predeterminado no coração de Deus, um plano traçado no Altíssimo. Essa escolha não começou em mim, não? Começou em ti. Começou naquele que é o grande eu sou. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, com graça e misericórdia, Ele é fiel. Senhor, Tu me sondaste, e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir.
Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da elva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as sumas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 1:3-9-1-24. Certa vez eu iria evangelizar, estava no Rio de Janeiro, no ano de 2003, e saí para fazer a obra de Deus. Quando cheguei na praça, no bairro de Laranjeiras, próximo ao túnel, está animado para evangelizar, mas logo senti algo de Deus para retornar, e logo voltei para casa e peguei no sono, e logo Deus me deu uma visão em sonho, me vi indo, e quando chegava perto de um túnel, vi que estava tendo um tiroteio, e logo tentei retornar, mas fui atingido por uma bala na cabeça, pois havia tiroteio de policiais e traficantes, e logo acordei, e Deus foi revelando o grande livramento que Ele havia me dado. Toda graça e honra seja dada a Ele, o Rei dos Reis, como a boa mão do Senhor cuida de nós. Capítulo 02. Filhos na fé. Certo dia, eu e um grande amigo, Márcio, saímos para visitar irmãos que visitaram a igreja, e fomos na casa de um jovem. Seu nome é Rui, aquele que recebe a dedicatória no livro. Visitamos ele e mal sabíamos o que Deus tinha traçado para nossas vidas. Parecia uma visita como outra qualquer. Falamos de Jesus e como é
Preciso permanecermos firmes no reino, e saímos. Dias depois, Deus colocou no meu coração para voltar àquele lugar e novamente visitá-lo e fui, e começamos a ter uma amizade, andarmos juntos e comecei a acompanhá-lo e logo o chamei para fazermos a obra de Deus juntos e começamos a sair e propagar o Evangelho e os milagres e prodígios começaram a acontecer onde íamos e Deus confirmava a cada dia o ministério daquele jovem. Fui um homem segundo o coração de Deus, um filho na fé, um amigo, um servo de Deus, um ministro do Evangelho, um homem tocado pelo Espírito Santo, onde vidas foi sendo abençoado por ele. E ali nasceu um filho na fé, onde Deus gera em nossos corações trabalhar com pessoas, onde podemos ajudá-los a se tornarem grandes homens nas mãos do Senhor. Certo dia fui buscar minha irmã na rodoviária e ela já havia saído, ela havia chegado mais cedo e foi para casa e houve um desencontro entre nós, que já estava traçado por Deus, pois na volta pude ver um jovem. Eu estava no final do ônibus, e em certo ponto ele entrou e se encaminhou para o final. Percebi que ele estava drogado e no efeito do álcool, e logo o Espírito Santo coloca em meu coração para ajudá-lo e comecei a conversar com ele, e comecei a acompanhá-lo. Fui à sua casa e começamos a ajudá-lo mais e mais, e a boa mão do Senhor era conosco e a libertação daquele jovem era feita. E logo em poucos dias eu e ele começamos a fazer a obra. Ele recebera a libertação de Deus não somente para ser salvo, mas para levar as boas novas do Evangelho para outros que estão perdidos no pecado e no vício. E Deus foi operando em sua vida. Ele tinha que cumprir pena por ter matado uma pessoa ainda quando estava no mundo, mas Deus foi operando. Mesmo na prisão ele pode ver a mão de Deus, e como ele mesmo disse que não foi fácil e passou por momentos difíceis ali dentro da prisão, o inimigo veio com grande fúria e ele sentiu na pele as marcas de Cristo, mas Deus prevaleceu mandando a força para continuar na obra, e pude visitá-los e ver como Deus era fiel. Neste período estava indo para o Rio de Janeiro em 2003, mas pude acompanhá-los através de cartas e visitas, e Deus foi confirmando o sobrenatural na vidas destes dois jovens. Rui e Fábio foram vendo o peso da chamada e de nossa salvação e como é preciso sermos fortes para vencer o mal que diariamente vem sobre nossas vidas. Capítulo 03. Cartas ministeriais. Carta para Jandira. Graça e paz, Jandira. Espero que tudo esteja ótimo em sua casa. Mande um abraço para seu esposo e para o Carlos. Não perca a esperança, pois nosso Deus é fiel e sobre sua vida Ele está cuidando. Enfrentamos muitas lutas, mas em tudo somos mais que vencedores, pois o Pai é conosco e isso basta, sua graça nos basta. Deus é fiel,
devemos enfrentar todas as dificuldades. Para isso estamos juntos. Se vocês precisarem de algo, me mande outra carta, pois para isso estamos na obra do Senhor, para ajudarmos uns aos outros, e Deus me deu o privilégio para acompanhá-los, e mesmo distantes estamos presentes em espírito, e em breve estarei com vocês. Sempre vos escrevo para vos animar a continuar neste propósito, sem vacilar, mas em oração e dedicação ao Senhor, que é nosso alvo, pois o mundo não é nossa morada permanente. Somente nos resta a santidade em Cristo. Estou com saudades de vocês, pois vocês já fazem parte do povo de Deus, escolhidos. E somos todos irmãos em Cristo. Deus tem sido misericordioso conosco, é só olharmos para trás e vermos o quanto Ele nos proporcionou e como Ele tem zelado por nós. Deus te abençoe a cada dia. Max Salgado. Carta para Rui. Caro amigo e filho na fé, quero que você permaneça firme neste propósito, de seguir na fé de Cristo, e que cada pessoa possa ver, através de sua vida, Cristo. Seja um homem segundo o coração de Deus. Quero que você continue com este trabalho que começamos, pois é algo do coração de Deus, e quero que continue com o trabalho que fizemos, visitas e recolhimento de alimentos em prol dos irmãos. Aqui no Rio de Janeiro, está tudo bem. Graças ao bom Deus, tem vindo muitas lutas e muitas provações, mas em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nunca desista de seus objetivos e sonhos, pois eles têm uma base que é Cristo. Rui, em breve estaremos juntos na obra. Estou com saudades de nossa obra pelo Reino de Deus. Abraços de seu irmão em Cristo, Max Emiliano Salgado. Carta para Fábio. Graça e paz, irmão e amigo Fábio. Espero que esteja uma benção em sua vida e em sua casa. Espero que você continue no caminho da salvação. Estou no RJ, fazendo o seminário de teologia, e a cada dia tenho me fortalecido na palavra de Deus. Deus está abrindo uma porta no estado do Espírito Santo, e este final de ano passei alguns dias lá e pude pregar o Evangelho e falar do caminho do Reino de Deus. Depois do culto em um lar, uma mulher me procurou e me falou um pouco de sua família e algumas coisas que aconteceu, e vi a presença de Deus tomar e o sobrenatural acontecer, e pude trazer da parte de Deus um alento para aquela vida. Deus tem nossas vidas em suas mãos e Ele tem toda a autoridade. Continue indo na igreja, não deixe as coisas deste mundo te corromper. Um forte abraço de seu amigo Max Salgado. Carta para Charles. A paz de Cristo, amigo em Cristo Jesus. Dou graças a Deus por ter encontrado uma esposa, homem de Deus. Que o Senhor abençoe vocês, e os conduza em grandes vitórias. Nunca se esqueça, pois o Senhor é
contigo e nunca se esqueça do chamado de Deus em sua vida. Ele tem um grande plano. Em seu ministério amigo, continue visitando os irmãos e nunca deixe esta obra de lado. Quero que continue visitando os irmãos. Jandira, Carlos, Eva, Fábio, pois é preciso fortalecer os irmãos, pois eles precisam de acompanhamento. O Fábio estava preso. Quero que visite a irmã dele, Tatiana, e gostaria de saber como eles estão. Eu continuo enviando cartas para os irmãos e gostaria que você, Daniel e Rui, os ajude no que eles precisarem. Amigo, tenho que confessar que passei muitas provações e lutas aqui, mas obtive vitórias. O caminho é espinhoso, mas é um caminho de graça. Já não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Falar de Jesus se tornou o meu propósito de vida. O Senhor não nos deixará sozinhos nesta empreitada. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Um abraço. Saudades. Capítulo 04. Viagem missionária. O Senhor colocou em meu coração sair em uma viagem missionária para a cidade de Resplendor e lá fazer a obra. Foi impactante, uma grande obra, e Deus bradou e fez milagres. Chegando em Resplendor, vi uma cidade muito pacata e abençoada, além de receptiva. Ao chegar em uma casa, não fui bem recebido e direcionado pelo Espírito. Sai e sacudi os pés, mas logo na seguinte casa fui muito bem recebido por um casal de idosos, onde me permitiram ficar ali aquela noite, e grande foi a mão de Deus. Fui na igreja aquela noite, uma igreja próxima, e no dia seguinte comecei a fazer a obra de evangelismo e guiado pelo Santo Espírito. Falei do reino e de como precisamos de Jesus, e pessoas receberam o Evangelho. Em 2005 fiz uma viagem missionária a Governador Valadares, minha terra, e Deus operou o sobrenatural. Revi grandes amigos e cooperadores do Evangelho, Charles, Daniel, P.R. Edson e P.R. Márcio, e essa obra que Deus começou em nosso coração para falar de Jesus Cristo onde estivermos, propagando o reino de Deus. Certa feita estava recepcionando os irmãos na Igreja Cristo Vive em Botafogo, RJ. Quando chegou um homem de rua, e ele pedia ajuda, e logo Deus começou a colocar no meu coração o amor para ajudá-lo, e comecei a conversar com ele e começamos uma amizade. Ele era de SP, ele participou do culto aquela noite, e assim que acabou, fomos conversando e Deus começou a fazer uma excelente obra em nosso favor, e pude